sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Prazer, se você ainda não me conhece, me chamo Marina, sou mais conhecida como Fadinha Faz Arte. E no vídeo de hoje, lançamento do nosso novo molde de gabarito para você fazer suas cadernetas de saúde. Vamos fazer aqui uma linda reforma, tá, gente? De caderneta de saúde, eu tô mostrando passo a passo para vocês, como fazer o molde da capa, como você coloca as suas folhas, como você faz a espiral, faz a encadernação, enfim, esse vídeo tá super completo. E o nosso molde está disponível no nosso site, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E se você ainda não conhece o site da Fadinha Faz Arte, está aqui o QR Code para você acessar utilizando o seu celular, e lá temos moldes com até 60% de desconto. E lembrando que nossos moldes só são vendidos através da nossa loja oficial, loja.fadinhafazarte.com.br. Outros sites são arquivos piratas, então tome cuidado na hora de adquirir o seu arquivo para garantir qualidade e confiança, que são os moldes da Fadinha. Então vem comigo nesse vídeo fazer essa linda reforma. Bom, vamos lá conhecer o nosso molde editável para moldura de caderneta de saúde. Temos aqui a primeira página, que é de informações, né, iniciais. A segunda página é aqui o gabarito de impressão, para você conseguir fazer a capa e o verso no tamanho certinho dentro de uma folha 4, que é a folha que a gente utiliza aí padrão para poder fazer as impressões. Terceira folha é a guarda. A guarda é essa partezinha aqui da parte de dentro. Se você for fazer personalizada, então você bota aqui as duas folhinhas, que essa daqui é para a parte da frente e para o verso, né? Que vocês precisam usar a guarda depois de colarem a capa. Gente, eu vou abrir aqui, ó, grande, para a gente poder visualizar tudo. Nas páginas seguintes, vai vir os dados iniciais, que é essa segunda folhinha aqui que eu gosto de colocar nas cadernetas de saúde. Então, eu coloco aqui os dados iniciais e essas opções aqui de nascido, né? Que também essas partes aqui são totalmente editáveis. Vou dar 2 cliques. Ó, se vocês podem alterar, podem mudar os elementos, pode mudar a fonte. Aqui é totalmente personalizável esses campos aqui. Eu coloquei em algumas cores, né? Coloquei aqui branco, olha. Coloquei aqui na cor azul, na cor verde, na cor rosa, na cor lilás e na cor preta. Eu também coloco aqui para vocês informações de anotações e de consultas. Essas opções geralmente vai no final da caderneta. Não coloquei aqui porque esse daqui foi reforma e a cliente não pediu adicional. Eu coloco esses itens como adicional aqui no na nossa caderneta. Então, a cliente não quis, então esse daqui eu coloco na frente, né? Em todas as cadernetas que eu faço, eu coloco essas opções aqui de dados e iniciais. Abrindo novamente a visualização aqui total do nosso molde. Continuando, também coloquei aqui uma duplicidade, né, do gabarito da guarda. Caso vocês queiram, né, imprimir alguma outra coisa, tem muitos clientes que gostam de colocar aqui na frente também o cartão do SUS ou também a certidão de nascimento. Então, vocês podem utilizar esse gabarito, que é do tamanho exato, né, dessa folhinha aqui, para vocês estarem utilizando para colocar qualquer outra coisa que vocês quiserem na sua caderneta. A próxima opção é do bolsinho de gabarito, tá? Esse aqui é o bolsinho, tem na outra caderneta que a gente fez também. Essa daqui é a folha, né, normal. E o bolsinho vai entrar embaixo, tá no segundo vídeo que eu gravei, que eu vou postar ainda para vocês. Esse daqui é o primeiro da nossa saga de encadernação. Então, aqui é só você basicamente clicar aqui, vamos supor que eu tenho um fundinho aqui, uma imagem. E essas grades de gabarito funcionam assim. Você clica, arrasta a imagem, tá vendo? Ela já se ajustou na grade, tá pronto. No do bolsinho, se você quiser ajustar, é só você vir aqui e dar 2 cliques, que você consegue ajustar aqui onde vai ficar o seu bolsinho. Mas, claro, sempre antes de fazer qualquer edição no nosso molde, eu sempre sugiro a vocês a duplicarem para vocês não perderem, caso vocês façam né, a exclusão sem querer. Então, aqui essa opção aqui, ó, duplicar, tá vendo? Que é 2 folhinhas. Vocês apertem em duplicar, editem sem medo, porque né, se você apagar sem querer, você não vai perder o molde, porque você fez uma duplicidade nele. Então, coloca aqui, arrasta para a grade, muito fácil para fazer a edição. Também coloquei aqui, ó, um molde em branco do bolsinho para vocês fazerem em papel Color Plus. Eu aqui gosto de utilizar bastante papel Color Plus, né? Então, aqui já fica aqui, ó, o fundo do bolsinho e o bolsinho para vocês colocarem na parte de baixo. A partir da página 23 aqui, ó, vai vir as capas, né? Eu coloquei alguns modelinhos aqui já pronto para vocês, né? Só personalizarem se vocês quiserem. Ou aqui embaixo também vocês conseguem, ó, adicionando páginas para vocês irem montando a caderneta de vocês. Então, eu já deixei esses modelinhos aqui, que são os que mais saem por aqui, que eles são totalmente editáveis. E, gente, não precisa ter Canva Pro para poder fazer a edição do nosso molde de gabarito de caderneta. Então, aqui eu coloco uma visualização em grade para você visualizar aqui tudo, né? O nosso molde. E esse molde aqui que a gente está fazendo hoje,
já está pronta a nossa arte, né? A cliente, na verdade, já me mandou a arte que ela queria, que foi essa daqui, ela já mandou pronto, então a gente não teve trabalho de confeccionar a arte, né? Só coloquei aqui no molde para poder a gente fazer as edições. Então, aqui, como já está aqui o fundo e a frente, né? Aqui, esse tamanho aqui, você primeiro faz a arte aqui, agora nós vamos salvar, ó. A gente faz a arte aqui, ó, tá vendo? Todos esses elementos são soltos, para você personalizar do jeito que você quiser. Dessa caderneta aqui, como a cliente já mandou pronto, eu coloquei aqui no molde. Eu poderia ter colocado lá já direto para imprimir já, porque eu já tenho a arte pronta. Então, quando você tem a arte pronta, sem precisar fazer qualquer edição, você já coloca direto aqui nesse gabarito, que é para você imprimir. Antes de editar, lembre-se sempre de duplicar. Então, a gente duplica 2 vezes, que é a parte da frente e a parte de trás. Já estamos com a nossa arte pronta, né? Você vai fazer a sua arte aqui nas folhas finais. Como a nossa arte já está pronta, eu vou baixar. Vou clicar aqui, compartilhar, baixar. Vou selecionar a página atual. Gente, vocês podem selecionar as 2 páginas. Eu gosto de baixar uma de cada vez para vir um arquivo separado. E se você baixar as 2 juntas, ela vai vir em arquivo zipado, tá bom? Então, vou clicar aqui, selecionar e baixar. E na página 50 também, compartilhar, baixar. Já está aqui, ó, a página atual, que é a página 50, baixar também. Depois de ter baixado a sua arte da capa, uma observação que eu deixo a vocês. Não coloquem os elementos próximo à margem. Ah, essa bonequinha eu quero que ela fique aqui. Por quê? A margem, ela vai ser a dobra da nossa caderneta. Então, você tem que deixar um espaçamento mínimo no seu olho mesmo, tá? Eu gosto de sempre centralizar as informações aqui no meio, deixando aqui um espaçamento que na hora de montar vocês vão perceber que vai ficar aqui, essa margenzinha aqui todinha dessa borda, vai ficar para dentro da nossa caderneta. Então, qualquer informação que vocês coloquem sempre aqui, vai comer, né? Porque a gente faz a dobra. Então, sempre organizem as informações centralizadas, né? Se você botar mais para baixo, tenha noção que essa parte aqui, ó, de baixo da saia, vai ficar para dentro, né, da caderneta e não vai aparecer. Então, eu gosto sempre de colocar, assim, os elementos sempre aqui centralizados no meio, deixando uma margem aqui mínima, né, de espaçamento, que é o espaçamento necessário para a gente fazer a dobra, tá? Vamos subir lá para cima. Já fiz aqui a duplicidade do nosso gabarito. Vou clicar aqui em fazer o upload de arquivos e fica salvo aqui nos nossos downloads, né? Cadê? Pronto, tá aqui, ó. Vou selecionar os 2, vou clicar em abrir. Agora é só a gente clicar aqui, ó, e arrastar para o nosso gabarito, que é do tamanho certo da folha 4. Depois é só você baixar novamente, tá? Clica aqui, baixar, baixar a página 3 e vou aqui clicar para baixar a nossa página 4. Gente, a capa e o verso, eu sempre utilizo papel fotográfico adesivo na gramatura de 115 gramas. Para fazer a parte da guarda, se eu for imprimir, eu utilizo offset adesivo. Mas nesse caso, como eu vou utilizar aqui a guarda de papel Color Plus, eu não vou imprimir, tá? Mas se você for imprimir, eu gosto de utilizar o papel offset. Para fazer aqui esses dados aqui, também eu imprimo em papel comum mesmo, tá? Então, vamos lá para a parte da montagem. Bom, vamos começar aqui, né? Já estou aqui com a caderneta que eu vou fazer a reforma. E vou mostrar para vocês que eu utilizo aqui o papelão Holter de 1.7. Ele é bem rígido, tá? Bem durinho mesmo. Ó, grossinho. Então, eu gosto de utilizar esse daqui. Eu vou deixar o link dele também aqui na descrição desse vídeo. E essa caderneta, gente, ó, ela tá inteirinha. Só que olha as pontas dela como é que estão, né? Bem feia. E tudo isso aqui faz parte de acabamento, tá, gente? Então, eu comprei essa pranchinha aqui na Shopee. Vou deixar o link dela para vocês. Ela esquenta, não esquenta muito. Então, ela ajuda a gente a tirar todas essas imperfeições da ponta. Então, vamos começar fazendo isso para depois a gente refilar. Então, vamos começar aqui desdobrando todas essas pontinhas e fazendo a nossa pranchinha. Gente, finalizamos. Ó, tudo as pontinhas todas bonitinhas. E agora, tem algumas que estão amassadas, né? Mas por conta do desgaste,
Nossa, quase que não sai. Da própria caderneta. Então, agora, o que, que nós vamos fazer? O famoso refile, que é tirar toda essa cola da caderneta. Então, para isso, nós vamos utilizar um estilete e uma régua. Eu gosto de utilizar essa régua com proteção, gente, para a gente não perder o nosso dedo fazendo refile, tá? Pelo amor de Deus. Compre uma régua com proteção. Eu vou deixar o link dessa daqui também na descrição desse vídeo. E esse estilete também, que é lá da DDD Print, que ele é personalizado. Então, antes de começar aqui, eu gosto sempre de colocar a lâmina nova. Então, eu vou tirar aqui essa lâmina velha. Quebrar. Deixa para baixo aqui. Vou quebrar para tirar essa lâmina e vou deixar com uma lâmina nova, né? Para a gente poder fazer o refile certinho. Tira essa plástica da capa que já está solta. Gente, o espaçamento que a gente vai utilizar é um espaçamento bem mínimo, somente para a gente tirar essa parte aqui da cola, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos posicionar a nossa régua só para tirar essa cola. Isso aqui é a parte da capa, tá? Você não vai tirar esse tantão todo, não. Então, vamos posicionar aqui, ó, um pouco antes. Ó, vê aqui, olha aqui para baixo, ó. Se não tá pegando muito, bota um pouco mais para dentro. Gente, é bem mínimo, tá? 1 milímetro, 2 no máximo, muito pouco. Então, posiciona a sua régua, vê se está certinho, pegando de um canto ao outro. Ó, posiciona, firma bem a mão, aumenta aqui o estilete, né? Deixa ele bem presinho. E vamos começar passando, tá? Aí aqui, gente, é fazer sem pressa, tá? Se estiver fazendo outra coisa, você para, foca totalmente aqui, porque é a caderneta do seu cliente. Então, você vai fazer esse movimento várias vezes. Coloca um pouquinho de força na mão, não muito, para sua régua não andar. Então, você posiciona aqui a sua mão, coloca força bastante nela para sua régua não andar. E na mão que está com o estilete também. Vai, ó, passando devagar. Deixa a sua régua imóvel, tá? Ela não pode sair dessa posição aqui. Então, você vai passando, passando, passando. Ó, você vai ver que o estilete está descendo cada vez mais. Ó, passando, passando, passando. Ó, já está começando a soltar. Prontinho, saiu toda a nossa cola. Vamos ver agora se as folhas estão soltinhas. Ó, as folhas estão soltas, algumas estão agarradas. Então, a gente vai fazer aqui a soltura, né? Vamos passar aqui. Essa parte de trás eu vou tirar também. Tá rasgada, que é a parte da capa. Puxa com cuidado para não rasgar. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos folheando uma de cada vez para a gente ver se realmente está soltinho. E se não tiver, você passa a mãozinha assim devagar, que já vai soltar. Porque às vezes é restinhos de cola mesmo que ficou. Ah, mas já tá as folhas tudo soltinhas. Passa a mãozinha para não deixar nada de cola entre as folhas para facilitar na hora que a cliente for folhear. E aí, você tá gostando desse vídeo? Deixa aqui embaixo o seu comentário para mim saber. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Pronto, tudo folheadinho, soltinho. Ó, tá prontinho aqui. Vamos reservar essa caderneta aqui. E vamos partir para a confecção da nossa capa. Para capa, gente, eu vou fazer laminação a quente, tá? Na minha máquina, na minha laminadora. Se você não tiver, você consegue fazer a frio. Eu vou gravar outro vídeo fazendo laminação a frio para vocês, né? Para quem não tem maquinário, mas para essa caderneta aqui, eu vou utilizar a laminação a quente. Vou preparar aqui a minha máquina e já volto. Bom, para essa laminação, eu estou utilizando o BOPP de caquinhos. Ó, ele é com acabamento em 3D, não sei se está dando para vocês verem, tá? E eu vou colocar ele aqui em cima da minha folha, que a gente vai fazer a laminação. Para que serve a laminação? Para proteger a sua capa. Sem a laminação, a sua capa corre risco de desbotar. Corre risco não, né? Ela vai desbotar, vai estragar com mais facilidade. Então, a laminação, ela protege a sua capa, né? Porque a caderneta de saúde precisa ser um bem durável, né, gente? Ela não pode comprou hoje e se acaba amanhã, não. Ela tem que durar por muito tempo. Então, ela precisa durar. Então, a gente vai
fazer essa laminação. Não necessariamente precisa fazer essa laminação caquinho, não, tá? Essa daqui é com acabamento 3D, mas também tem laminação sem esse acabamento. Eu gosto de fazer todas as minhas cadernetas com esse acabamento em 3D, que fica muito mais bonito, né? Então, eu vou cortar aqui, eu corto um dedinho maior que a folha. Eu gosto de utilizar o protetor térmico, né? Para poder fazer a laminação. Então, eu coloco aqui, ó, na minha folha e dou uma pegadinha aqui com o durex para deixar bem firme essa folha para ela não andar, tá? Porque na laminação, se esse plásticozinho ele andar, faz um estardalhaço. Quem já trabalha com encadernação sabe o que eu tô falando. Encadernação não, né? Laminação. Então, eu vou colocar aqui no produto térmico. Esse produto é lá da JM Embalagens. Também vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês. Então, a gente, ó, passa a mãozinha assim em cima para tirar toda e qualquer imperfeição. Vou deixar ele bem retinho. Eu tô utilizando a minha máquina, essa daqui é da Mercolor, mas ela não tá mais disponível para venda. Eu tô indicando a JST, tá? Eu vou deixar o link dela aqui também nos comentários desse vídeo. Então, a gente posiciona aqui. A mesa de trabalho é pequena, gente. Olha, não dou conta. Muita coisa, há pouco espaço. E olha a laminação que perfeita, gente, que fica. Aqui que tá essa luz de fundo branco, então não dá pra vocês verem muito a laminação. Mas ela tá aqui, a laminação 3D. Tá refletindo bastante a luz, mas ela está aqui. Então vamos laminar também a outra parte. Mas ele está aqui. Deixa eu desligar a máquina, tirar a nossa laminadora daqui para a gente começar o nosso trabalho. Bom, vamos lá. Agora nós vamos cortar para a gente montar aqui no nosso papelão Paraná. O que nós vamos fazer? Você vai pegar o seu papelão Paraná no olhômetro, tá? Que eu não tenho gabarito, não sou muito fã de gabarito. Então, o que você vai fazer? Vai ver aqui, né, se tá certinho a sua arte. Isso aqui é para baixo. Vai posicionar o seu papelão Paraná aqui na sua arte. Vai botar mais ou menos no meio. E vai fazer aqui uma marcação com lápis, tá? Ó, marcar aqui com lápis, que é onde é mais ou menos centralizado no meio o nosso papelão. Vou pegar uma espátula para poder não dar bolha no nosso material aqui, tá? Ó, e o que a gente vai fazer? Vamos tirar aqui em cima, dobra aqui a pontinha para destacar o adesivo. Destaca só o comecinho. Posiciona o papelão na marcação que a gente fez com lápis. Só que você tirou só em cima. Então, posiciona retinho aqui. Pregou. Agora você levanta e puxa devagar. Ó, e vem colando o papelão. E vai estar em cima da marcação que a gente fez. Então, facilita bastante fazer isso. Pronto. Agora a gente vira, passa aqui a espátula para tirar toda a imperfeição e bolha que tiver ficado. E aqui nas laterais a gente dá picos nas diagonais. Ó, diagonal, diagonal, diagonal. E faz o acabamento, que é colar esse adesivo para dentro. A espátula sempre, tá, gente? Passa bem a espátula para poder ficar bem colado. Aqui nos cantinhos também, ó. Passa a espátula assim de ladinho, para colar ficar bem certinho. Dobra. Passa a espátula. E é isso, devagar, sem pressa. Esse trabalho aqui é um trabalho artesanal, então você tem que fazer com tempo, sem pressa,
sem nada atormentando tua cabeça. E aí a gente finaliza dobrando tudo pra dentro. Prontinho, olha que fofinho. Agora vamos fazer o mesmo processo na parte da frente. Posiciona o papelão no meio, faz a marcação. Isso aqui é no olhômetro, tá, gente? Ah, não é... Não, no olhômetro. Eu tô utilizando papelão Paraná de 15,5 por 21,5. Ok. Comecinho, bem devagar. Isso aqui é a parte de cima, Tem que conferir, né? Apesar que nem ia dar tanta diferença, né? Mas... Pra conferir. Dobra aqui. Pega o papelão. Posiciona na marcação que nós fizemos. Pra ficar retinho. Pronto. Opa, cadê? Aqui, pronto. Forçou. Levanta aqui embaixo e começa a puxar o line devagar. Não tem como dar errado vocês fazendo assim, tá, gente? Bem mais prático. E rápido também, né? E fica retinho a nossa marcação. Passa aqui a espátula para ficar bem coladinho. E corta na diagonal. Vocês lembram que no começo lá fazendo a arte eu falei para vocês deixarem espaçamento? Né? Não fazer colado na borda por causa disso aqui, tá vendo? Olha a borda todinha aqui para entrar para dentro do papelão Paraná. Para ficar o acabamento mesmo da capa. Então, se você fizer arte muito rente, ó, quando você dobrar, já vai vir para cá para dentro, tá? Sua imagem, seu desenho. Então, o ideal é sempre centralizar os elementos na folha. Não precisa ter uma espátula grande, tem umas menorzinhas. E faz o mesmo processo. Ah, Marina, não tem espátula. Pega um cartão com paninho. Eu já ensinei até a utilizar aqui para encadernar um caderno. Um cartão de crédito e uma flanela. Tem vídeo aqui no nosso canal. Vou ver se eu acho e vou deixar o cardzinho aqui em algum lugar desse vídeo para vocês. Então, olha que perfeito que ficou. Nossa capa. Nosso verso dá um pouquinho de diferença, mas não vai ficar visível. Aqui, na parte de dentro, como eu falei para vocês, eu não utilizo guarda, eu utilizo um papel Color Plus para a gente colar aqui na parte de dentro. Então, é só você cortar o papel Color Plus no meio, tá? Eu acho que facilita bastante o processo, então eu marco aqui, ó. Faço uma marcação aqui e passo com o meu estilete e a minha régua. Esse daqui é o de 180, então ele é bem grossinho, tá, gente? Mas vocês podem utilizar papel adesivo aí, ou vocês podem imprimir a guarda, tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem aí. Tem um molde lá para vocês imprimirem nesse tamanho aqui. Cortar. Prontinho. E agora a gente cola aqui a nossa guarda. Eu vou utilizar cola pano. E sabe esse lime que a gente tirou do adesivo? Nós vamos utilizar ele como um passador de cola. Dobra ele, tá? E vamos espalhar a cola. Essa cola pano ela é maravilhosa, excelente, tem uma secagem rápida. Então, não faz lambança no nosso trabalho. Cola assim em volta, vem passando a cola bastante. Depois a gente espalha a nossa cola aqui na nossa superfície. Pra ficar bem passadinho, tá? Agora a gente só cola. Eu acho que fica até mais bonito com Color Plus, né? Vocês poderia ter feito de patinhas, né? Pra colocar, pra ficar parecido. Mas eu gosto de colocar diferente. Acho que fica melhor. O acabamento fica mais bonito também. Mas isso é tudo questão de gosto, tá, gente? Meu gosto pode ser diferente do gosto de vocês. E cada um faz do jeito que quiser. Edita o molde do jeito que quiser. Uma coisa que eu não falei com vocês, né?
Na parte aqui, a mais importante é a parte das vacinas. Essa daqui não é o caso, mas tem situações que essa parte aqui da vacina vai ficar em cima. Deixa eu mostrar algum exemplo aqui para vocês. Eu imprimi um aqui fictício, tá? Deixa eu cortar. Às vezes, não é nesse caso, tá? Mas tem umas cadernetas de reforma que às vezes quando a gente vai, sei lá, fazer o refile, às vezes corta assim, fica bem rente. Às vezes até pega um pedaço. Então tá aqui a vacina das crianças, né? Aqui, preenchido igual tá aqui. Quando você for, se você fazer o refile e for furar, quando você for fazer a furação, ela vai pegar em cima da vacina, né? Porque tem o espaçamento aqui onde entra o buraquinho, né? Para a gente colocar o espiral. Ó, tem uma apostila aqui que eu fiz, eu vou mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Só que tem um espaçamento aqui da folha, tá vendo? O furo, ele não entra rente aqui no papel. Ele tem um espaçamentozinho, tá vendo? Esse espaçamentozinho. Então, se quando você for fazer a furação, depois de você refilar, e o seu furo ficar aqui em cima, vai ficar em cima da vacina da criança. Então, o que, que vocês fazem se acontecer isso com vocês, tá? Não é o caso dessa caderneta aqui, tá vendo? Aqui a vacina dá o espaçamento bom para a gente poder fazer a furação, não vai pegar nas vacinas. Mas para vocês não perderem, não estragarem, eu indico sempre a vocês a cortarem um pedaço de folha branca, tá? Ai, Marina, se eu fizer a furação vai pegar aqui. Então o que vocês fazem? Pega uma folha branca qualquer, vocês vão tirar um filete. Um filete, no caso da mesma largura aqui do papel. Ah, mas no filete de quanto? Sei lá, 2 centímetros. Muito mínimo, tá, gente? Muito mínimo mesmo. Então, vocês cortem aqui no olho. Pronto. E vocês vão pegar essa parte e vão colar na parte de trás. A vacina tá aqui, você vai fazer a furação aqui, certo? Você não pode colar o papel aqui por cima. Você vira o papel e cola ao contrário. Então, você pega a sua colinha, esse filete branco que você cortou, você vai colar aqui, parte de trás. Filetinho branco. Do mesmo tamanho aqui da folhinha, tá? E pronto, agora você já tem o espaçamento para você fazer a furação e não vai ficar em cima aqui dos dados da vacina. E claro, Maria, você vai aumentar a folha para cá, vai ficar maior também. O que, que você faz? A pontinha sempre vai ter espaçamento suficiente para você conseguir cortar para igualar com o tamanho da folha da sua caderneta. Então, você colocou um pedaço aqui, né, que é na parte importante da vacina, e você corta um pedacinho da ponta que não faz tanta diferença, né? Porque sempre vai ter um espaçamento e você consegue furar agora aqui, tá bom, gente? Aconteceu esse caso na caderneta que eu fiz, só que acabou que eu não filmei. Filmei no time-lapse, então eu não percebi que era, nesse caso, bom, né, para mostrar para vocês. Mas espero que não que tenha sanado dúvidas aí, caso venha acontecer com a caderneta de vocês, tá? Então, colhem sempre do lado contrário, né? Vai ter algumas informações aqui, mas sempre vai ter espaçamento suficiente para vocês colocarem essa tira de papel. Colou a tira de papel pelo lado contrário, corta um pedaço da folha para poder ela ficar do mesmo tamanho das outras da agenda, no caso da caderneta, tá? Ah, pega uma, não sei a medida, coloca a folha anterior, sucessora, para você ver o tamanho aqui, para saber a medida que você vai ter que cortar, tá bom, gente? É só um alerta mesmo, porque eu sei que com certeza vocês vão pegar uma caderneta assim para vocês fazerem a reforma e vocês precisam saber disso, tá? Muito importante. Então, já vou aqui já organizar para a gente poder fazer a furação. Ah, gente, esqueci, sabe do quê? Da nossa folha. Essa folhinha aqui, que é a folha de dados. E como essa caderneta também não tem a capa e o verso, né, que rasgaram, a gente vai imprimir uma capa e um verso para poder a gente colocar nela aqui também. Eu vou deixar o site do Portal do Grove, que vocês baixam a caderneta gratuitamente, tá, gente? Lá no site do Portal do Grove. Então, aqui a gente vai dividir aqui a folha para a gente colocar na nossa caderneta de saúde. A folha de dados pessoais na frente, eu gosto de colocar essa de nascido atrás. Então, a gente coloca aqui na frente da cadernetinha e eu vou imprimir a capa para elas. Bom, gente, já imprimi aqui a capa e o verso. Deixa eu só ligar aqui a câmera. Bom, como a nossa caderneta estava sem a capa e o verso, eu imprimi
uma capa e o verso, para poder a gente colocar também. Então, só vou fazer a divisão aqui. Sou péssima de saber meio, gente. Meu Deus do céu. Melhor dobrar a folha no meio para cortar certinho, para não ficar feio, né? Então, encontrei as pontinhas. Vou cortar aqui. Colocar a frente e o verso. E essas partes dos dados aqui que eu imprimo, eu coloco assim na frente, por cima da capa, tá? Para poder ficar as informações. Então, agora nós vamos fazer aqui as furações. Vou pegar aqui a minha furadora, encadernadora, para a gente fazer os acabamentos aqui da nossa caderneta. Bom, gente, essa daqui é a minha furadora Lasagne. Vou começar furando as capas, tá? A capa, aqui na minha máquina tem a marcação A5. Eu tiro aqui essa opção aqui de botar no 0, para poder ela dar uma descidinha, pra gente furar ela aqui certinho no A5. Eu não tiro pinos nem nada, tá? Eu uso ela assim mesmo. Coloco em cima da marcação aqui de A5 e desço aqui a alavanca. Gente, não vai dar certo não, por causa da câmera aqui. Deixa eu chegar um pouco pra cá. A câmera tá bem no tripé aqui em cima. Tem que fazer um pouquinho de força porque o meu... Deixa eu botar ele assim de lado, tá? Me ajudar aqui. Esse meu papelão, ele é de 1.7, então tem que fazer um pouquinho mais de esforço para fazer a furação. Pronto. Furou. E a parte de trás, você não fura assim, senão quando você for encaixar vai dar errado. A gente vai furar ele assim, porque a caderneta a gente encaderna assim, tá? Então, a parte da parte de trás, a gente fura com a guarda para cima. Mesmo esquema, posiciona aqui na furação, na marcação de A5. E faço força para poder furar. Opa, foi. E agora para as folhas, a gente vai ajustar aqui e botar no 0, tá? Porque as folhas estão no tamanho certinho de A5. Então, vou começar aqui furando somente a caderneta. E depois eu furo a parte das folhas que a gente colocou de adicional. Vai ficar certinho. Então, pega de pouco em pouco as folhas, tá? Essa máquina ela fura até 10 folhas. Mas eu gosto de pegar às vezes até menos para poder ficar... Não fazer tanto esforço igual a gente fez na capa. Vocês perceberam? Baixa. E vai colocando aqui pro ladinho. E as folhas dos dados aqui, que a gente imprimiu. Aqui, faz a furação. E agora nós vamos organizar para a gente colocar o nosso espiral. Gente, eu comprei um espiral de ferro para a gente testar se fica bom. Não usei ainda. Vou usar aqui nesse primeiro vídeo que eu estou gravando com vocês. Capa e o verso. E aqui a nossa capa, o nosso verso também. Deixa eu pegar aqui nosso arame pra gente colocar. Eu tava usando o arame de plástico, mas quando eu vi esse, gente, vamos inovar, né? Colocar uma coisa mais bonita no nosso trabalho, porque isso daqui é um trabalho que precisa de um acabamento sofisticado. Então a gente bota aqui, ó. Gente, as primeiras folhas vocês podem ter um pouco de dificuldade para colocar. Eu tomo coça sempre, tá? E olha que eu faço isso daqui várias e várias vezes, mas eu sempre tomo uma coça. Vou colocar o aramezinho. Então, a gente começa aqui. Se você sentir dificuldade, você pode ir tirando assim, ó, um pouquinho de cada folha para colocar certinho na furação. Ó. Geralmente é só no primeiro e no segundo buraco que a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Os demais vão certinho.
Prontinho, gente. Agora vamos fazer o acabamento com o nosso alicate. Agora aqui a pontinha para baixo, para poder amassar. Em cima nós iremos cortar aqui o arame. E vamos também dobrar a pontinha para dentro. Gente, olha que perfeito que ficou, né? Ó, os dados direitinho, cadernetinha. Tudo bonitinho. E eu gosto de finalizar colocando um tassel. Esse a cliente também não quis adicionar o de elástico. Então, a gente não coloca, né, gente? Porque aqui eu faço tudo como adicional. Vou mandar um tasselzinho de mimo para ela. Tassel também é adicional. Gente, se vocês forem cobrar completo, caiu. Vocês coloquem o valor já com tudo que vocês querem colocar. Aqui eu deixo opcional para o cliente se ele quer ou não. Tá? Que o cliente também tem a opção de não querer. Porque é um valor que a gente tem que agregar no nosso serviço. Então, se o cliente não quer pagar mais caro, né? Ele não paga, mas também vem sem os adicionais. Eu gosto de botar essa pérolazinha, mas dá um trabalhinho pra sair esse negócio aqui dentro. Prontinho. E a gente coloca aqui em cima, assim. Amarrado no arame. Uma voltinha assim. E está pronto. Nossa cadernetinha, gente, olha que fofo. Eu adorei produzir com vocês. Próximo vídeo nós vamos... Olha, gente, a iluminação, como é que ficou perfeita. No próximo vídeo nós vamos trazer uma confecção de uma caderneta nova. Essa daqui foi uma reforma. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram, tá? E deixem sugestões também para os próximos vídeos. Olha que legal ficou. Lindo demais. Nossa cadernetinha de saúde. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.